Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando a estar fechando um form em um outro arquivo VBA, respondendo a dúvida do nosso amigo César Vaz, onde ele diz: parabéns pelas dicas, preciso de ajuda para resolver o seguinte problema. Escrevi um código VBA que abre outra planilha para coletar dados. Só que essa planilha tem um código que faz abrir um form de aviso na tela quando a planilha é aberta. Então, o nosso amigo, ele tem um arquivo que coleta dados de um outro arquivo. Então, ele tem dois arquivos. Só que esse outro arquivo que da onde é coletado os dados tem um form e ele quer estar descarregando esse form desse outro arquivo de forma automática. Hoje, como é que ele faz? Ele simplesmente vai lá no outro arquivo e clica em um botão e aí descarrega o form. Ele quer fazer isso de forma automática. Então, respondendo a dúvida do nosso amigo, eu vou estar lhe ensinando como estar fechando um form em um outro arquivo. Só que um detalhe, eu acho sempre importante que o nosso canal sempre traga o passo a passo. Então, assista esse vídeo com calma, porque nesse vídeo, caso você não saiba abrir um outro arquivo com VBA, eu também estarei ensinando. Então, eu vou estar ensinando a estar abrindo um outro arquivo com VBA, como estar o fechando, como está verificando se esse outro arquivo foi aberto. E por último, dentro desse mesmo vídeo, aí sim eu vou estar ensinando como está fechando esse form. Então é muito importante tudo que eu vou estar ensinando nesse vídeo. Assista o vídeo pausadamente, com calma. Eu tenho certeza que você que possa estar assistindo esse conteúdo, quando sair desse vídeo, não vai sair com nenhuma dúvida. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender como é que vai funcionar a macro que vamos aprender na aula de hoje. Aliás, vamos aprender várias macros em uma só aula. Dentro dessa pasta, vou dar um duplo clique sobre ela, observe que eu tenho esse arquivo. Esse arquivo aqui vai abrir um outro arquivo. O arquivo que será aberto, que contém um formulário, será o arquivo que está dentro dessa subpasta. Vou dar um duplo clique nessa subpasta. Então é esse arquivo aqui que será aberto de forma automática e fechará o form dele de forma automática. Nesse momento, esse arquivo não contém formulário algum, não tem nenhuma programação ainda e vamos fazer tudo do zero. Então vou fechar esse arquivo para que eu possa verificar aqui a extensão do arquivo. Ó. Eu posso clicar sobre ele, posso clicar aqui em propriedades e observe que a extensão do arquivo é XLSB. Ele pode também ser do formato XLSM. Então, para que você possa ter macros em um arquivo, você ou salva no formato XLSB ou no formato XLSM. No caso do meu, ele está no formato XLSB. Por que eu enfatizei isso? Porque para que eu possa estar abrindo esse arquivo, eu tenho que informar o nome do arquivo dentro do nosso código. Ó. Já vou até copiar o nome dele. Ó. Copiei o nome do arquivo. Então, vou voltar aqui uma parte antes. Vou abrir esse arquivo. Então, vamos aqui para o partes. Ó. Primeira coisa, vou na guia Desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar aqui no Inserir Módulo. Aqui eu vou criar uma variável do tipo global, do tipo constante. Então, eu vou conseguir trabalhar com essa variável dentro de todo o meu projeto. Então, para isso, vou informar aqui, ó, global, const. Agora eu vou dar um nome a essa variável. Vou chamá-la, por exemplo, de banco dados. Vou classificá-la do tipo string. Ao fazermos dessa forma, eu consigo passar um valor à variável na mesma linha de comando. Ó. Se eu colocar aqui igual, entre aspas duplas, vou colocar aqui o nome do arquivo a qual vou estar o abrindo, .xlsb, que é a sua extensão, ó, e fecho aspas duplas. Ó. Então observe que eu consegui passar um valor para a variável na mesma linha de comando. O que faço agora? Ó? Eu vou criar aqui uma public sub. E o que ela vai fazer? Ela vai abrir o arquivo. Ó. Então vou chamá-la de abrir. Observe que o VBA já reconheceu aqui a rotina, já acrescentou os parênteses e o sub. Para que eu possa abrir um outro arquivo, eu tenho que formar o workbooks. Ponto,
E aí eu informo o Open para que ele saiba o que é que eu quero fazer com esse outro arquivo. Eu quero estar o abrindo, ó. Abro parênteses, ele vai me pedir aqui o file name, que é o caminho do arquivo. Então, esse arquivo que eu vou estar o abrindo está salvo dentro da mesma pasta. O que os separa é uma subpasta. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o dis workbook. O dis workbook é este arquivo. E como é que eu capturo o caminho desse arquivo? Eu utilizo o path. Então, dessa forma, eu estou capturando o caminho deste arquivo. Para que eu possa estar acessando aquela subpasta, eu vou concatenar entre aspas duplas com a barra. E aqui eu vou informar o nome daquela subpasta. Ela se chama teste. Vou inserir aqui novamente uma barra. Lembrando que essa barrinha é para que eu possa estar entrando dentro da pasta. Então, vou fechar aqui aspas duplas e vou concatenar com a variável banco dados, que é essa variável que eu declarei aqui acima. Ó. E fecho o meu parênteses. Só esse comando que já vai funcionar para estar o abrindo. Apenas com esse comando, você já aprendeu como está abrindo um outro arquivo. Ó. Eu vou só melhorar esse código, ó, colocando aqui uma vírgula. Ele vai perguntar se eu quero atualizar algum link. Eu não quero, então vou passar para o próximo parâmetro. Ó. Vou colocar novamente outra vírgula. Read only. Eu quero abrir esse arquivo no modo leitura ou no modo administrador. Eu quero aqui abrir no modo administrador. Então vou passar aqui, ó, read on, dois pontos igual, e vou passar aqui o argumento false. Então estou dizendo para o meu código que eu quero abrir aquele arquivo, o BD dados, no modo administrador. Então, entendido esse conceito, ó, vou clicar nesse de Excel, vou clicar no inserir formas, vou escolher essa forma, posso escolher qualquer uma daquelas formas, vou inserir aqui um texto para ela, abrir, vou só centralizar esse texto e vou atribuir aquela macro a essa forma. Clico o botão direito sobre a forma, atribuir macro e vai aparecer aqui, ó, a macro abrir. Vou dar um OK. Ao clicar em abrir, observe que foi aberto esse arquivo. Agora eu vou estar listando como está fechando esse arquivo. Então vou fechar aqui manualmente o arquivo. Mesmo procedimento, ó, desenvolvedor, Visual Basic, vou criar a outra função aqui, ó, public sub fechar. Para que eu possa estar fechando o arquivo, eu vou informar o work books, abro parênteses, vou informar a variável banco dados, fecho parênteses, ponto close. Então dessa forma eu vou estar o fechando. E aí, se eu utilizar somente dessa forma, ele vai perguntar se eu quero salvar o arquivo, se eu quero cancelar. Então eu já quero salvar o arquivo. Então vou passar aqui o argumento true. Então dessa forma eu vou estar o fechando e já o salvando. Ó. Então vou clicar aqui no disquete só para salvar o que já fizemos até aqui. Vou clicar nesse símbolo do Excel. E vamos inserir agora uma forma para estar fechando o arquivo. Ó. Então vou clicar aqui no inserir, formas. Vou escolher essa forma. E vou dar o nome aqui de fechar. Vou só centralizar aqui o texto. Clico o botão direito sobre a forma, atribuir macro e vou clicar em fechar. Então, ao clicar em abrir, abriu o arquivo. Então, o arquivo nesse momento está aberto. Então, vou voltar aqui ao nosso arquivo. Ao clicar em fechar, observe que ele fechou o arquivo. Ó. Tanto é que eu só tenho dois arquivos novamente abertos. Ó. Rapidamente, ó, abriu. Se eu vier aqui, ó, observe que eu tenho três arquivos. Ó. No caso, eu tenho o arquivo que eu estou executando, a janela do VBE e o arquivo que foi aberto. Ao clicar em fechar, observe, ó, eu só tenho agora esse arquivo que está aberto e a janela do VBE, ou seja, fechou o arquivo. Então até aqui aprendemos a estar abrindo e a estar fechando arquivo e a estar passando aí um valor para uma variável do tipo global. O que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar com o arquivo a qual será aberto e a qual a gente vai estar ou fechando fórmula. Então vamos lá a este arquivo. Ó. Aqui dentro da minha pasta teste, está aqui o arquivo. E eu vou estar aqui inserindo aqui um formulário para ele. Ó. Vou aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar aqui em exibir, Project Explorer. Então agora eu tenho dois projetos aqui. Ó. Eu tenho o arquivo que estamos executando e o arquivo que eu acabei de abrir. Ó. Então vou clicar aqui, vou clicar em inserir, User Form. Ó. Então, inseriu agora um form aonde, ó, no BD dados, ó, observe, ó.
o formulário que foi inserido está em BD dados, que é o arquivo a qual eu vou estar o abrindo. Ó. Então, observe, ó. Primeiramente eu vou fazer aqui de uma forma bem interessante. Ó. Vou clicar nesse botão, ó, botão de comando, e vou colocar um botãozinho aqui. Ó. E agora o que é que eu faço? Ó? Vou vir aqui em essa pasta de trabalho, vou alterar aqui para o workbook, ou seja, workbook, este livro, open, abrir. Então, quando eu abro o livro, ou seja, quando eu abrir esse arquivo, o que ele faz? Eu quero que ele abra o meu user form, ou seja, execute o meu form no momento que for aberto o arquivo. Ó. User form 1, ponto, eu utilizo aqui a propriedade show para estar mostrando esse arquivo. Ó. Então, vou salvar, vou fechar aqui o arquivo e vamos para o passo. Ó. Vou clicar em abrir. Observe que quando eu abro agora o arquivo, esse form vem agora aberto. Ó. Para que eu possa fechar esse arquivo, eu estou com o show moldal dele como true, então eu não vou conseguir clicar fora dele. Então eu vou fechar aqui manualmente o form. E para que eu possa fechar, eu venho aqui em fechar e fecho aquele formulário e juntamente o seu form. Agora, vamos novamente àquele arquivo. Ó. Então vou aqui em BD dados. Então, como eu disse, essa aula é uma aula passo a passo, então é muito importante que você possa assistir com calma. Então, nesse botão aqui, primeiramente eu vou estar lhe mostrando como é que eu faço para saber se esse arquivo aqui está aberto. Isso é de fundamental importância. Como é que eu vou fechar um form de um outro arquivo se eu nem sei se ele está aberto ou não? Então, eu tenho que primeiro saber se esse arquivo aqui, que contém o formulário, se está aberto ou não. Então, a lógica é essa. Ó. Então, vou fechar esse form, desenvolvedor, Visual Basic. Então, observe que eu estou aqui no BD dados, vou clicar aqui no inserir módulo. Então, esse módulo aqui é do BD dados. Então, aqui vamos criar uma rotina para verificar se esse arquivo BD dados está aberto ou não. Para que possamos criar uma função aqui no VBA, a gente primeiro informa o function. O nome da função, vou chamar ela de arquivo aberto. Ó. Arquivo aberto é o nome da minha função. Entre parênteses, eu vou passar aqui um argumento para essa função. Ó. Nome, arquivo. Vou classificar do tipo string e fecho aqui o meu parênteses. E vou dizer que ela vai ser do tipo as boolean, ou seja, do tipo verdadeiro ou falso. Ó. Ao dar um enter, o VBA já reconheceu essa função, já acrescentou aqui o end function. Então, o boolean, ou seja, o que ele é exatamente? Ele é o valor true ou valor falso. Então, dessa forma, eu vou verificar se o arquivo está aberto, sim, ou se o arquivo não está aberto. Então, sim ou não, true ou falso. O que é que eu faço agora? Eu vou declarar aqui uma variável chamada wb e vou dizer que ela vai ser do tipo workbook, do tipo livro. Vamos agora estar setando a nossa variável wb e vou atribuir o que a ela? Vou estar atribuindo o application, que é aplicação.workbooks, que no caso é o livro, os livros, e aqui eu vou passar a nossa propriedade item e vou estar informando agora a nossa variável nome arquivo. Aqui, para que você entenda, a gente está criando uma função para verificar se o arquivo está aberto ou se está fechado. Agora eu vou chamar aqui o arquivo aberto e vou passar um valor para ele, ó, igual. Como o arquivo aberto é uma função do tipo boolean, ele vai me pedir aqui o argumento falso ou true. Só que o que eu faço? Ó? Eu vou utilizar aqui uma negativa, ó, not wb is nothing, e fecho aqui o meu parênteses. O que eu estou atribuindo ao arquivo aberto? Ó? O not é não. Não, wb, quem é wb? Ó, wb é esse comandozinho aqui acima, não está vazio. Então é isso que eu estou dizendo aqui para o arquivo aberto. Para que isso aqui funcione, agora eu vou estar trabalhando com ela dentro de um botão ou dentro de uma função. Para que possamos testar, eu vou criar aqui, ó, public sub e vou chamar, por exemplo, ó, de verificar. Então, o que eu faço? Ó? Eu vou declarar uma variável, vou chamar ela de status. Vou informar que ela também será do tipo boolean. Então, eu vou fazer aqui uma verificação. Então, para que você entenda, eu vou agora passar um valor para a variável status. Ó. Então, a variável status é igual a quem? Ao arquivo aberto, abro parênteses, e
Quando eu passo a nossa função, ó, observe que já reconheceu, ó, então já está reconhecendo que existe essa função, ó, nome do arquivo, as strings. Quem é o arquivo aberto? É o arquivo que eu estou querendo verificar se está aberto ou se não está. Então vamos lá na nossa pasta, eu vou copiar aqui o nome desse arquivo, juntamente com a sua extensão, então entre aspas duplas, já que vai ser um texto, colo o nome do arquivo, ponto .xlsb, que é a extensão que eu salvei o arquivo. E fecho aqui o meu parênteses. Agora, como é que eu verifico se ele está aberto ou não? Muito simples, ó. If, vou informar a variável status e o nosso tempo. O if quer dizer se, status é a nossa variável verdadeiro ou falso. E o tempo quer dizer então. Só para que você entenda, por padrão, a nossa variável já vem o valor atribuído dela como true. Então eu não preciso, ó, para verificar se ela é igual a true, eu não preciso fazer assim, ó, igual a true. Se eu fizer assim, vai funcionar da mesma forma, mas eu não preciso fazer isso porque já fica embutido que ela é true. Se eu quisesse verificar se ela é igual a false, então eu poderia agora sim fazer dessa forma. Então eu estou verificando se ela é igual a true. Se ela for verdadeira, eu vou estar, por exemplo, ó, emitindo aqui uma mensagem ao meu usuário, ó, mcgbox, arquivo aberto. Primeiramente eu estou retornando aqui de forma didática, ó, uma mensagem para a gente verificar se vai funcionar ou não a rotina. Ó. Arquivo aberto, vírgula, vou utilizar aqui o VB Information e também vou utilizar aqui um título para essa mensagem, ó, programador, Excel, VBA e fecho aspas duplas. E para que eu possa estar fazendo uma outra ação, caso ela seja falsa, eu não preciso, por exemplo, fazer assim, ó, else if status igual a false e o tem. Eu não preciso fazer dessa forma. Assim, ó, eu não preciso. Basta eu fazer o que? Else. Ou seja, se não for igual a true, ela só pode ser igual a falsa. Então eu vou copiar esse comando, colei e vou colocar aqui um end if. E se essa condição for falsa, eu vou emitir aqui que o arquivo está fechado. Ó. Vou trocar só o VB Information para o VB Critical, só para a gente fazer aqui uma distinção. Ó. VB Critical. Para que eu possa estar testando, ó, eu vou copiar aqui o nome da rotina. Eu venho aqui no meu UseInform 1, vou dar um duplo clique nesse botão. Vou utilizar a chamada call e o nome da rotina que acabamos de criar. Vamos agora fazer um teste. Ó. Vou executar. Ao clicar no botão, ó, arquivo aberto. Então, BD Dados realmente está aberto. Ó. Ao clicar no botão novamente, ó, arquivo aberto. Só que aí, eu estou fazendo dessa forma só para que a gente possa saber se o arquivo está aberto ou se não está aberto. Para que eu possa estar descarregando, ó, eu vou voltar lá ao Visual Basic. Eu vou vir aqui no meu módulo 1. E para que eu possa estar descarregando, ó, eu formo aqui, ó, um load. E vou informar aqui o nome do form que eu quero descarregar. UseInform 1, que é o nome desse formulário, ó. UseInform 1. Então, se a condição for verdadeira, ele vai emitir aquela mensagem e em seguida descarrega o formulário. Ó. Então, vamos novamente fazer um teste. Ó. Vou chamar aqui o formulário, arquivo aberto, em seguida descarrega. Agora, só que o nosso amigo ele não quer clicar no botão. Ele quer fazer isso quando abrir o arquivo. Então, como é que eu faço? Ó? Então, desenvolvedor, Visual Basic, ao invés de eu fazer através desse botão, não vai afetar em nada, eu posso manter nesse botão. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou simplesmente copiar essa rotina, vou alterar aqui, ó, para o UseInform. Então agora estou dentro do form, dentro do evento click. Eu não quero executar uma ação quando eu clicar no form, eu quero executar uma ação quando ele inicializar ou quando ele estiver ativo. Então eu vou utilizar aqui o evento activate, ou seja, quando o form estiver ativo. Então, quando o form for aberto, ele passa a ser ativo. Então, ao ele passar a ser ativo, o que eu quero que ele faça? Ele o fecha. Ó. Então, ele vai executar isso daqui para a gente. Ó. Só que eu não quero estar emitindo uma mensagem que o arquivo está aberto ou está fechado. Eu só fiz daquela forma só para exemplificar. Então, vamos voltar ao nosso módulo 1. E eu vou deixar aqui comentado, ó. Só para que a gente pudesse fazer um teste, para você entender a lógica, eu fiz dessa forma. Então vou salvar. E agora vamos fazer um teste. Ó. Vou fechar o arquivo. Vou clicar em abrir. Observe que ele abriu. Vou novamente executar caso tenha sido muito rápido. Ó. Vou clicar em abrir. Observe que ele abre. Não sei se você reparou que ele ficou meio que uma sombra aqui de um form, que é o form desse, BD Dados, e já o fechou. Então, toda vida que esse arquivo agora é aberto, aquele form passa a ficar fechado. Ó. Observe, ó.
clique em abrir e fechou. Claro que eu já vou passar aqui um conceito a você que está funcionando perfeitamente na situação que eu vou abrir esse arquivo através de um outro. Agora, se você abrir diretamente também o arquivo sem abrir por aquele arquivo, também vai fechar. Aí é uma outra situação para tentar estudar aqui como é que a gente pode melhorar. Mas dentro da dúvida do nosso amigo, está aí a resposta. Eu espero que possa ter sido útil a ele e também a você que nos assistiu. Eu espero que você possa deixar aquele gostei, compartilhe conosco a sua opinião, o que você achou desse vídeo, o que você achou, se você já sabia fazer uma instrução como essa, se você já tem uma solução melhor. Então a gente está aí sempre para aprendermos juntos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita como essa. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.